Olá, amigos e amigas do podcast Vai Vendo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa, conversando com destaques da nossa cidade. Vamos conversar com a Rose Schneider, com Marcos Aldino, que são proprietários da empresa Especiais Serviços Terceirizados. Destaque na nossa cidade, com 25 anos de atuação no mercado, que foram indicados pelo nosso amigo Marcelo Grilo para bater um papo aqui conosco e contar um pouquinho da história deles, como nasceu esse empreendimento, como eles estão tocando, quantas pessoas eles empregam, quais são as perspectivas de futuro. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa empresa que já tem um quarto de século. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, sim. Tudo bem. Só corrigindo, são 28 anos, nós vamos fazer 28 anos, né, de empresa esse ano. E eu estou 25 anos na empresa. Então já é uma história bastante... Já é um pouquinho mais de um quarto de século. Exatamente, então. é. Mas então tu começou novinha ali, né, na empresa, né? Uma menina, né? Faz muitos anos. Eu vim do Oeste para Blumenau faz uns 28 anos que eu estou em Blumenau. E qual cidade do Oeste que tu veio? Tunápolis. Tunápolis deve ter hoje entre 3.500 e 4.000 habitantes. Próxima a qual cidade aqui de Santa Catarina? São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste, lá na ponta, então, quase na divisa. Fica na divisa com a Argentina. É bem centro-oeste, né? Eu comecei a minha carreira, na verdade, né, profissional muito cedo. Saí da casa dos meus pais, Tunápolis, e eles moram no interior de Tunápolis, moravam, né? Infelizmente eu perdi meu pai em outubro do ano passado, mas a minha mãe ainda tem raízes lá, né? E eu saí de casa com 13 anos de idade. E eu sou muito grata aos meus pais por isso, porque graças a essa oportunidade, essa confiança que eles tiveram em mim, que eu consegui que hoje, digamos, eu sou dona da Especiais Serviços junto com o Marcos. Foi um desafio muito grande. Na época, na cidade, não tinha faculdade. Então, eu fazia a faculdade em Palmas, no Paraná. Na época, as pessoas de lá iam para Palmas, são 300 quilômetros da cidade. A gente ficava lá uma semana a cada 14 dias. E tinha aula de manhã, iam à tarde, segunda e à voltavam noite. na sexta? No sábado. Tinha aula até sábado de meio-dia. E a gente voltava sábado e depois do meio-dia. Então, foi uma fase bem difícil, mas eu era muito nova, então foi tudo muito mais fácil, né? Mas é tudo muito mais difícil em relação hoje em dia que tem faculdade em todos os lugares. Mas até online, né? Até online. Mas eu tô falando isso para realmente agradecer aos meus pais por isso, por terem confiado em mim, de ter me deixado sair de casa tão nova, né? Que é uma decisão difícil, né? Muito difícil. Me deram essa credibilidade, assim, não, vai e faz acontecer. Tu tens filhos, Rose? Não tenho. Na verdade, eu tenho uma enteada que eu considero minha filha. Porque é uma decisão bem difícil a gente liberar um filho tão jovem, né, para já ir à luta. E o Marcos, tu trouxe lá da tua terra também? Na Como verdade, foi? eu conheci ele aqui. Tu conheceu? Vamos ouvir um pouquinho ele? Aqui. Ah, é? Ô, Marcos, tu é o biotipo do blumenauense. Eu te olhei aqui, é um blumenauense nato. E tu não é daqui, é? Mas quando eu falo, muda, né? Bate. Na verdade, eu me sinto blumenauense, né? Tu tá aqui quantos anos já? Eu estou aqui há 25 anos. Eu vim pra cá transferido... Coincidentemente, vieram quase no mesmo período, né? A diferença de tempo foi pequena mesmo. As pedras vieram de longe para se encontrar aqui. Né? Vieram por caminhos diferentes, pessoas diferentes, mas acabaram... Mas cumpriram o seu destino. Isso. Eu, na verdade, a Rose estava comentando da onde a gente, né, quando começa, eu, na verdade, não saí de casa tão cedo, né? Eu já morava na cidade, meu pai é motorista de ônibus, aposentado, minha mãe é dona de casa, mas a gente até brinca assim, né? A gente hoje, por exemplo, se eu quiser colocar minha filha, ajudar a nossa filha, né, ajudar a empresa, a gente corre o risco até de ser preso, porque ela tem 12 anos. Tem umas limitações. Né? E eu com 12 a gente anos, começou muito cedo, né? Assinada. A gente começou muito cedo. 12 anos eu assinei minha carteira, fui na época eu não sabia nem como era o local específico que fazia isso, mas a minha mãe foi junto, assinou um documento que eu poderia trabalhar, então eu comecei a trabalhar com 12 anos.
E daí para frente a gente não para mais. Nunca mais tem um tempo de dizer assim, eu aproveitei, eu descansei, eu fiz alguma coisa. Não. Mas não atrapalhou teus estudos? Não, de forma nenhuma. Na verdade, eu acabei saindo de casa quando eu fui para o Exército, né? Eu fiz ESA lá em Três Corações, né? Geralmente essa era a marca, né? Ia para o Exército, agora está pronto. Agora está pronto, né? E acabei voltando porque na verdade, eu adorava a parte de militar, mas não me identificava em crescimento financeiro. A gente pensa assim, em crescer, lá você cresce de acordo com o tempo, não é o teu esforço, não é a batalha. E o soldo lá é baixo, né? É baixo. Até hoje ainda, Até né? hoje. Agora mesmo hoje é mais difícil ainda que... Tenentes, sargentos. Cada vez o aumento é menor, então cada vez fica mais difícil. Então a gente pensa em crescer financeiramente e lá você tem uma estabilidade muito grande, né? Mas você não tem esse crescimento. E eu acabei voltando para Passo Fundo de novo, voltei para os meus pais e lá comecei a trabalhar em concessionária de carro, vender veículos e apareceu uma oportunidade assim, única. Eu fui trabalhar para a Xerox do Brasil. Era uma empresa muito forte na época. Eu comecei a ganhar dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim, foi um aprendizado de saber que o mundo pode ser bem maior do que a gente imagina, que pode conhecer muitas pessoas. Eu viajei muito, Brasil e fora do Brasil, devido à empresa, que legal. né? E chegou um momento que a empresa, a Xerox, acabou mudando as atividades no Brasil e apareceu a oportunidade para mim vir morar em Blumenau. Aqui tinha um ex-chefe meu que abriu uma empresa da Xerox, que ele representava da Xerox, e eu vim trabalhar com ele aqui. Acabei chegando e tomando como minha casa e meu lar, Blumenau. Que bom, eu fiz mais ou menos isso, só que bem mais tempo. Eu acertei, tu disse que tu é gaúcha, de Passo Fundo. Errei a cor da caneca, mas a minha tá certa, tá? A minha cor tá errada. Mas fica tudo em família, né? Tudo em família. Quem não conhece lá muito essa disputa no Rio Grande do Sul, eles não entendem. E essa disputa fica até entre família. A gente tem discussões ferrenhas dentro da família, grupo de WhatsApp brigando. Mas o gostoso dessa disputa é a flauta, né? É você ganhar e poder brincar com teu amigo, tirar uma onda, puxar a carroça às vezes, né? Esse ano foi sofrido, né? Às vezes puxar a carroça, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul tem muito disso, tá? Perde o Grenal, puxa a carroça. Perdeu, aí os colorados vão em cima, o gremista puxando. Perdeu o Colorado, vão puxando a carroça e o gremista se divertindo em cima. Que a gente faz pelo empate mesmo. Faz parte da tradição. Ó, isso aqui que me levou a erro. Eu falei 25 anos porque eu li a divulgação de vocês. Agora já são 28. Quem chegou primeiro na empresa? Eu. Como falei antes, né, eu tenho 25 anos de empresa. Eu comecei já trabalhando no financeiro na época, fui contratada pela dona Márcia e o seu Gederson. A dona Márcia não está mais entre a gente, uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muita gratidão por esse casal. O seu Gederson, ele é uma pessoa, quem o conhece, uma pessoa inteligentíssima, um cara extraordinário. E eu tenho muito a agradecer, eu aprendi muito com ele. Na verdade, o que eu sei da empresa, em questão de organização, eu devo a ele. Então, ele é uma pessoa realmente maravilhosa. Que bom ouvir isso. Porque às vezes a gente reclama tanto do ser humano, que tem tantos problemas, tantos defeitos, né? E como tem pessoas boas, né? Pessoas que dão bons exemplos. E aí nos obriga também a retribuir, né? Eu tenho que ser bom também, porque exatamente. Conheci pessoas boas, né? E eles me acolheram de uma forma também, de uma forma muito carinhosa, assim. No início eu tive que aprender não sobre a parte financeira mesmo, porque eu trabalhei 13 anos numa empresa lá na minha cidade, onde eu fazia a parte financeira também, então não era nem na parte financeira, mas no restante da empresa, na questão operacional, na gestão como um todo, né, de como é que funciona, aprendi tudo com eles. E eles me deram uma oportunidade muito grande. Lógico, depois de um tempo que eu estava na empresa, depois a gente passou por um momento muito difícil, que a dona Márcia ficou doente, ela veio a falecer.
Então o seu Jedson, ele se afastou um pouco e ele praticamente deixou a empresa aos meus cuidados. Ali vocês tratam muito com pessoas, né? Muito. E é um desafio enorme, né? É um desafio. Na verdade, assim, ó, a empatia e o equilíbrio emocional que você tem que ter é muito grande. É um desafio para você enfrentar as adversidades do dia a dia, né? Porque você lida com pessoas. E com problemas também, né? Com problemas. Na verdade, a gente resolve problemas. Eu sempre falo, por causa desses problemas que a gente tem, que é gerada pela mão de obra, que é gerada até pelas opiniões, né? Um cliente tem uma opinião, às vezes a gente acha que está fazendo o máximo lá. Quando você chega para conversar com ele, você percebe que não é isso que ele espera de você, que na verdade ele espera uma outra situação. Isso é natural do negócio, na verdade. Mas são esses desafios, são esses problemas que também nos geram oportunidades comerciais. Então, o Marcos, ele pega muito isso, na verdade, de quando ele vai fazer o comercial dele, que ele trabalha em cima disso, que de fato é o que acontece, porque se não tivesse problemas, a gente não tivesse enfrentando tantos problemas nessa questão de mão de obra, os clientes não iriam terceirizar, porque o foco do cliente é na atividade fim dele, né? E ele deixa essa parte pra gente, que não é só a mão de obra, é a gestão dessa pessoa como um todo que está lá prestando serviço. Ele não, o contratante, ele não quer se incomodar com Exatamente. isso. Às vezes faltam os funcionários, ele não quer que falte, ele não pode faltar, ele tem que repor, isso sobra para vocês daí. Para ter uma ideia, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um condomínio, né? Se faltar a pessoa, digamos 10 dias, um dia que seja, né? Ele não tem outra pessoa para tirar férias, né? Para tirar férias. Atestado médico, maternidade, um afastamento de saúde. Então, isso, a gente faz a gestão disso. Eu sei pelo nosso condomínio aqui, eu sou o síndico, quando a zeladora vai se afastar, tem que ter um substituto, né? Exatamente. Aí você, mas vamos usar a pessoa que faz a limpeza, mas daí falta a pessoa da portaria. Não é fácil. Aí tem a limitação também de valores, porque nessa área tem a concorrência de mercado que estabelece a questão dos salários. Você tem que respeitar um padrão de mercado, né? É obrigado a respeitar aquele padrão de mercado. E nem sempre você consegue também mão de obra para trabalhar dentro desse padrão, né? Exatamente. É um desafio a cada dia. E hoje, assim, eu sempre falo assim, às vezes o cliente fala, mas para melhorar o preço e tal. A nossa matéria-prima é a mão de obra. E eu não posso mexer nisso, eu não posso contratar uma mão de obra mais barata, porque eu tenho regras para seguir, tenho uma legislação para seguir. Então, nós temos uma convenção coletiva que a gente tem que atender. E eu não posso pagar menos, eu não posso negociar isso. Até porque vai ser difícil conseguir também o trabalhador por menos, né? O que a gente, às vezes o cliente fala assim, eu estou vendo valores e tal, daí eu questiono ele assim, mas o senhor está pensando em gastar menos terceirizando? Daí ele, eu não conheço a área e tal, daí assim, eu vou ser bem claro para o senhor, bem claro nessa parte de custos, assim. Quando a gente põe o valor nu e cru, o que ele gasta quando ele contrata e o que ele gasta quando ele terceiriza, é 20% maior o valor quando terceiriza. Só que você não consegue mensurar faltas, gravidez, afastamento de trabalho, processo trabalhista. Então, assim, são várias coisas no contexto que a gente não consegue dizer assim, olha, é mais barato. Na verdade, no final, se torna mais barato, só que a gente não consegue passar essa informação em cima de valores gastos. E com menos transtorno, né? O cliente, quando pergunta para mim assim, como é que funciona o trabalho? E ele começa a falar, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho esse, porque eu tenho aquilo, que falta, que não sei o quê. Daí eu falo assim, tudo que o senhor tem, eu tenho também. Todo dia. Daí ele abre um olho assim, tipo, meu Deus, mas eu estou contratando para resolver, né? Eu disse, não, mas é que a diferença é que o problema é meu. Daqui para frente, sou eu que resolvo esse problema. Então o senhor não precisa se preocupar se alguém vai vir cobrir a falta, se a pessoa está ganhando uniforme, se a pessoa está usando EPI. É eu que vou cobrar isso, é eu que vou controlar isso. Quem vai cobrir minhas férias? Tudo é a gente que tem que resolver. Então esse problema sai da mão dele e a gente assume. Não que a gente tenha um milagre, mas a gente tem um foco nisso. Essa é a diferença.
o foco dele não é contratar pessoas para fazer a limpeza, ou a portaria, ou a recepção, ou a zeladoria. O foco deles é produzir, ou trabalhar um serviço, alguma coisa relativa a outro ramo. Então, como nós somos conhecedores disso, e só fizemos isso, então para a gente ficar mais fácil. E me parece, quem pode falar melhor sobre isso é vocês, mas me parece que é uma área que tem muita rotatividade, porque as pessoas, você não quer trabalhar a vida inteira como zelador, na limpeza, é um momento da vida que você vai passar, até eu conseguir algo melhor, isso é natural do ser humano. Então acredito que a rotatividade seja muito grande, isso não é fácil de administrar também, né? Até tem algumas matérias que falam que, algumas matérias, algumas opiniões que a gente lê, que o trabalho na área de limpeza, ele é híbrido, né? Na questão de serviços automatizados. Eu não concordo muito com isso. Ele é muito braçal e manual. Em tudo. Você, por exemplo, pega um condomínio, pega uma empresa menor, um escritório, você não consegue colocar uma máquina lá para fazer o serviço. Onde eu consigo fazer isso? Em áreas muito grandes, né, onde eu posso colocar uma máquina que funciona automaticamente. Esse trabalho vocês têm também para limpar um grande supermercado, sim, por exemplo? Sim, mas são pouquíssimos. Hoje são realmente, eu acho que 95% ele é mais braçal, ele é mais manual. Então ele realmente, eu não consigo ver ele muito como um serviço híbrido, porque eu não consigo focar em muitos lugares. Obviamente que hoje a gente tem produtos melhorados, a gente tem equipamentos realmente melhores. Na verdade, como tudo, isso também melhora. Mas a automatização, eu não vejo isso muito forte ainda. Tem vários lançamentos, se fala muito nisso. Mas na prática, isso é muito tímido ainda. Aportaria em alguma coisa, talvez, né? Nesse sentido, sim. O Marcos até ele sabe falar melhor sobre isso, que ele entende mais dessa área, né? E aí, Marcos, o que é possível substituir a mão de obra? É que, na verdade, hoje, a gente via muito, provavelmente, como aqui ninguém mais é criança, né? A gente via muito porteiro, diurno, noturno, tanto nos condomínios como nas empresas, né? E o que acontece hoje? Hoje a portaria remota está praticamente substituindo tudo. Principalmente o noturno, né? Principalmente o noturno. E, na verdade, assim, pensando a grosso modo, acaba se tornando algo mais seguro em relação a não ser um humano ali na frente, né? Recebendo as pessoas à noite, principalmente, né? Antigamente se usava muita arma, né? Em portaria noturna, esse tipo de coisa, né? E acabava chamando o bandido para roubar a arma do vigilante, do porteiro, né? Então isso mudou bastante agora, com essa portaria remota, com esse controle de acesso diferenciado, mudou bastante isso hoje. Na verdade, assim, a gente trabalha muito ainda com portaria, com recepção, mas é aquele negócio diurno de indicar onde é que vai, qual sala, anotar quem é a pessoa, fazer o registro dessa pessoa, reconhecimento da facial para poder ter acesso ao prédio. Isso hoje é o que mais tem. A parte aquela de segurança, mesmo que o porteiro fazia segurança do prédio ou local, isso agora hoje já acaba não acontecendo mais tanto. O pessoal acaba migrando para essa parte eletrônica, né? Ali funcionou, né? Eu acho que de forma positiva nesse caso. Durante o dia é importante você ter alguém para atender uma reclamação, orientar, ajudar alguém a entrar no elevador, porque ainda tem pessoas que têm ou dificuldade, ou medo, ou uma deficiência até para usar um elevador. As demandas, elas mudaram um pouco em relação à portaria, né? Até a zeladoria hoje mudou um pouco. Com essa questão da venda pela internet, nós temos alguns zeladores que passam o dia entregando encomendas. Sim. Isso é muito natural, isso é muito comum hoje em dia. Isso ficou mais agravado em relação a esse tipo de coisa a partir da pandemia. Acelerou, né? Acelerou, porque assim, chegava e ninguém queria ter o contato, né? O zelador deixa na minha porta. E a gente teve até alguns problemas em condomínios em relação a isso. Nós tivemos aqui. E as pessoas ficaram tão acostumadas a receber as coisas na sua porta que elas não queriam mais buscar. E o que acontece? O zelador tem várias funções num prédio, né? Ele tem essa função de dar informações,
de resolver os problemas de portão, de porta. Eu tenho uma dificuldade de tag, tudo passa por ele. Mas ele também limpa, ele também organiza. Só que o que acontece? Acabava não fazendo os outros trabalhos porque ele acabava só entregando mercadoria. Nós temos aqui no prédio as prateleiras da recepção, cada sala com a numeração, mas tivemos também que colocar câmeras para vigiar esse local, porque aí recebe muita correspondência, né? E nem sempre tem ali o profissional, ele tem que sair, tem que fazer outra coisa. Então tivemos que assegurar essa situação com a colocação de câmeras. Nós, depois da pandemia, acabamos fazendo muitas reuniões com condôminos e síndicos sobre isso, porque o que acontecia? A qualidade do serviço do zelador decaía muito. Mas está ficando ruim, Daí a gente tinha que mostrar para eles a realidade do que estava acontecendo dentro do condomínio. Então, assim, desde chegar o almoço e ter que levar para a pessoa almoçar, sabe? Então, a gente teve que fazer vários processos até... Agora está voltando ao normal. Está voltando ao normal. Em alguns prédios agora, devido à alta demanda, também estou colocando aquelas caixas de entrega, que é com senha, para recolher e entregar e poder tirar a mercadoria. Então, tá mudando em relação a isso. Mas a automatização ainda vai a passos lentos nessa parte. Nós, na parte bruta de trabalho, de limpar mesmo, hoje o que realmente se destaca para a gente de equipamento hoje é a lavadora de piso. A gente atende várias concessionárias de Blumenau e região, né? Que são para áreas também grandes, né? Para compensar, então, oficina, que hoje as oficinas são um espelho, né? Não é mais como antigamente, uma graxa aqui, uma sujeira ali. Não, hoje tu entra lá, é lindo, é espelhado, é maravilhoso. Só que existe equipamentos que auxiliam para isso. Isso sim ajuda. Mas agora hoje, por exemplo, se tu pegar, eu quero limpar um banheiro. A gente vai todos os anos nas feiras de produtos de limpeza, equipamentos de limpeza, a gente vê algumas coisas assim que, olhando assim, parece que pode ser que seja uma coisa legal, mas quando tu vê funcionando, tu pensa assim, meu Deus, e agora? Será que nós não temos ninguém capacitado para operar isso? Quem é que eu vou treinar para fazer isso? Como é que eu vou colocar isso lá dentro? A manutenção e o cuidado também com o equipamento desse, né? Então, assim, ainda o braçal é o mais forte do trabalho, não tem o que fazer. Rose, eu vejo muito as donas de casa, ou as mulheres da casa, né? Homens também, reclamando é verdade, reclamando da falta, às vezes, de diarista, pessoa para limpeza. Nos Estados Unidos existe mais comum empresas procedendo esse tipo de serviço. Vai 2, 3 pessoas. Tu acha que aqui tem a possibilidade de seguir nesse caminho também? Tem. É um mercado que está em falta realmente profissionais para fazer isso e empresas também. Até pela dificuldade da mão de obra, né? Nós não fizemos isso. A gente são empresas, né? Mas a gente vê uma procura muito grande em relação a esse tipo de trabalho. E a gente percebe que tem pouquíssimas empresas realmente que fazem essa atividade, assim. Hoje vocês empregam cerca de 300 pessoas. Isso. Uhum. No serviço braçal dessas 300 são quantas? Praticamente todas. Nós só temos a parte administrativa, na verdade tem a parte de recepção também. Mas eu vou falar em... Reúne umas 10 pessoas na... Não, mas a gente fala em 90%, quase 95% é braçal. É braçal. A gente sabe que o blumenauense mesmo, ele não opta pelo serviço braçal, né? Ele tem a oportunidade de estudar, né? Quer trabalhar em outros setores, quer trabalhar na administração. Qual é a origem hoje da mão de obra de vocês? É o pessoal do norte, do nordeste, tem o venezuelano? Tem. É bem diversificado, muito. Nós temos o pessoal do Pará, do Nordeste, venezuelanos. Então, tem de todos os lugares, de todas as origens que tem em Blumenau, acho que trabalham na empresa. Então, e a gente não tem nenhum tipo de preconceito contra isso, muito pelo contrário. Eu sempre falo que graças a esse tipo de mão de obra que a gente tem pessoas para trabalhar, porque realmente está muito difícil a contratação, tem uma demanda muito grande e tem uma escassez, né, de mão de obra.
E não é só no nosso setor, a gente percebe conversando com nossos clientes, conversando com amigos que têm empresas, a gente percebe que isso é meio geral, né? Isso é uma realidade, na verdade, do Brasil. Até todo mundo já deve ter visto, até no TikTok, no Instagram, tem vídeos, às vezes fazendo piada disso, de contratações e tal. E são pessoas de todos os países, de todo o país, né? Mas de todos os estados, eu diria né? que de todos os países, porque à medida que vai desenvolvendo o país e que vai criando Sim. uma classe social com condição um pouco melhor, essas pessoas fogem do serviço braçal. Então a gente tem brasileiro que vai para Portugal trabalhar, fazer esse serviço, que vai para os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos recebe imigrantes do mundo inteiro para realizar esse serviço. E aqui nós temos essa dificuldade, porque o blumenauense, de fato, né? Mas daí essa mão de obra geralmente requer treinamento, né? É cultural, né? Isso um pouco, né? Porque se você pegar um salário de comércio e pegar o salário da nossa convenção coletiva, se ele não for maior, mas ele se equipara. Equivale ali. Então é cultural isso de não querer trabalhar na limpeza. E muitas vezes tem um certo preconceito das pessoas, eu não quero trabalhar na limpeza, eu trabalho em qualquer outro ramo. Mas é tão importante essa atividade. É essencial, né? É essencial, exatamente. Se você olhar, não existe um lugar que não precisa ser limpo. E vocês têm que trabalhar com serviço noturno também, né? No contraturno das empresas, né? De acordo com... Hoje, por exemplo, assim, tem locais que a gente trabalha fora do horário de expediente deles para poder ficar até mais fácil para limpar, né? Porque daí não tem gente circulando. Porque hoje, por exemplo, as empresas, principalmente na área de tecnologia, as pessoas estão lá o dia todo, o tempo todo e circulando. Então, assim, tu não acaba podendo passar um aspirador de pó, tu não consegue limpar uma janela, porque a circulação é muito grande. Então, a gente acaba prorrogando horário, mas tudo tem que ver deslocamento, como a pessoa vai poder chegar nesse trabalho. São dificuldades que a gente encontra no dia a dia e a gente vai tentando resolver das melhores formas. Quem são os clientes de vocês e quem pode contratar vocês? Então, os nossos clientes são das mais variadas áreas, desde hospitalar, concessionárias, condomínios, educação, indústria. Digamos, praticamente todas as áreas que a gente trabalha. E a gente tem um vasto conhecimento em todas as áreas. Hoje, eu acho que o nosso maior cliente é condomínios e concessionários, Isso. Né? Condomínios, concessionários. É o maior nicho de mercado hoje que a gente atende. Praticamente todas aqui. E atendemos, no caso, hoje eu nunca saí de Blumenau para vender um contrato fora. Primeira coisa, né? Eu nunca saí daqui. Mas a gente tem hoje 60 e poucos colaboradores fora, né? De Blumenau. Por quê? Porque o cliente que eu atendo aqui, ele tem uma filial lá em Balneário, Itajaí, Floripa, Jaraguá. Hoje eu atendo até Taió. Eu vou daqui a Taió atender. Pô, que legal. Então, assim, a gente acabou crescendo fora de Blumenau devido aos nossos clientes estarem felizes com o nosso trabalho aqui. Não, eu tenho lá, não está muito legal, Marcos, eu quero que tu atenda lá também. Tu atende para mim? Então a gente foi crescendo em relação a isso. Um exemplo que a gente tem uma empresa muito grande hoje que a gente atende hoje é a Construpolo. Ele tem 31 lojas. Eu tenho 31 funcionários com ele. E nós estamos falando de ir até nos ingleses e até Taió. Então, e tá sempre limpinho lá, tá? Tá limpinho, né? Então, assim, são coisas que a gente vai acontecendo com Eu falo que eu sou cliente da Construcolo. Então acontece com a gente isso de a gente acabar sendo indicado, ser contratado por outros locais que a gente não imaginava que ia chegar. Por exemplo, hoje a gente atende Balneário e Itajaí e as concessionárias de lá, que não são nossas, que são de outras regiões, que não é daqui da nossa região, acabam, mas você já atende lá. E quando eu vou lá, eu acho que está muito bom, então eu queria um orçamento contigo, eu queria que vocês atendessem a minha loja também. Então a gente acaba crescendo sem a intenção de ser fora daqui, porque, querendo ou não, a gente não é conhecedor da mão de obra fora, e a gente não sabe se realmente a dificuldade é tão grande, porque litoral é difícil, a gente pensa, né? Lá se reclama muito da mão de obra. E por incrível que pareça, a nossa área não é tão complicada.
A gente acha mais dificuldade em Blumenau de contratar pessoas para a área da limpeza do que o litoral hoje. Porque, na verdade, assim, lá o pessoal parece que não vem tão sonhando com tão alto. O que nós temos uma dificuldade que a gente sente aqui é assim, todo mundo vê Blumenau e região aqui do Vale, que vai chegar aqui e vai ficar rico. Depende do que você faz. Depende do teu conhecimento, depende de quanto você quer aprender. Então, assim, a pessoa chega aqui, não, vou ficar rico, eu vou morar bem, eu vou ganhar bem. Gente, tem emprego, mas tu tem que ter qualificação, tem que ter conhecimento. Hoje, 90% das pessoas que chegam na nossa porta, eles acham que sabem limpar. Mas eles não sabem limpar profissionalmente. Então, a gente vai ter que treinar eles para isso. Então, como nós estávamos falando antes, né? Tem gente que não é está para a limpeza no momento, né? Ela não é da limpeza, ela está para a limpeza. Hoje a gente vê que pessoas acima de 35 anos já são da limpeza. Eles já passaram por um processo e depois dessa idade, não, eu sei fazer isso aqui muito bem, me identifiquei com isso aqui e é isso aqui que eu quero para a minha vida. Então, aí o caminho muda. Por isso que a gente acaba tentando contratar pessoas mais velhas que a gente já sabe o que querem da vida, né? Mas no início sempre vai ter essa dificuldade, né? Sabe, Marcos, que para pessoas que, às vezes, dependendo da região que ela venha, de fato, Blumenau é uma outra realidade para eles. Tá? Você ter o registro na carteira, você receber o 13º, você receber em dia o seu pagamento, você ganhar mais do que um salário mínimo, para muitas pessoas, dependendo do estado que venha, é muita diferença. Nós temos testemunhas de funcionários que a gente acabou contratando, que vieram do Nordeste com 30 e poucos anos, que nunca tiveram uma carteira assinada. A realidade econômica é outra. E até pessoas que vinham do Paraná, que era mais comum há uns 20 anos atrás, eles chegavam aqui, o marido e a mulher trabalhando, eles conseguiam adquirir um imóvel, um terreno financiado, e ainda consegue. Um automóvel, por quê? Os dois trabalham, eles viviam com um pagamento só, o outro eles guardam, aí guardam durante 3, 4 anos, conseguem dar entrada no terreno, vão fazendo uma casinha, e hoje você passa nessas casinhas que eram de 20 anos atrás, são excelentes casas de alvenaria. Sim. Então a pessoa tem oportunidade. Claro. Não é tão fácil, né? Não é. Pra noite, mas é uma mudança de realidade. Rose, tu começou a contar como tu chegou na empresa, o que tu aprendeu, né? De assunto, né? E eu não entendi como que tu se tornou dona da empresa, quero entender como é que o Marcos entrou na empresa. Queria que tu me contasse essa história aí. Então, né, que eu tava falando do seu Jederson, da dona Márcia, né? Aí, quando a dona Márcia ficou doente, o seu Jederson meio que se afastou, eu entrei como sócia. E ele sempre falava assim, com quantos anos? 55 ele ia se aposentar? Ou 60? Ele disse, eu vou me aposentar e eu vou vender a empresa para você. E até eu não colocava muita fé. Aí eu entrei como sócia, 2 anos antes de ele vender para mim. Aí chegou o dia, ele falou assim, olha, em dezembro vai ser o meu último mês de trabalho aqui. Ou você, ele falou bem assim, ou você compra, ou eu venho aqui de turista, você me paga o salário que você me paga, ou você compra a empresa. E o friozinho na barriga, né? O medo. Aí que ela me ligou. E o medo disso. Mas vocês já se conheciam. Sim. Já. E o medo, né, de... será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Como eu estava falando dele, né? Ele é uma pessoa inteligentíssima. Ele sempre... apesar de ele não me ajudar operacionalmente muito nos últimos anos... Mas a opinião dele, a organização dele, o conhecimento dele... Mas o Marcos tem um tino de venda espetacular, sim, né? Sim, ele em vendas eu nem discuto. Eu tinha ele como um apoio ali, né? Sempre, olha, Rose, vamos fazer isso. Se eu tinha alguma dúvida, eu sentava com ele, o que a gente vai fazer. E quando ele saiu, nesse sentido, eu me senti meio órfão no início, né? Puxa, agora as decisões vão ser só minhas e dele. E eu era acostumada a tomar as decisões com ele. Então, foi muito difícil no início, assim. Não... quando comecei a executar, não. Mas sabe aquela coisa do medo, da insegurança? Depois você vai vendo que não é nada disso, que realmente a gente pode dar conta sozinha, eu e ele, né? E foi indo, foi fluindo. E a gente
quando a gente comprou a empresa, a gente comprou com 100 funcionários, né? Não chegava a ter 100 funcionários. Hoje nós temos mais de 300 funcionários, né? É um Isso crescimento são significativo, 9 hein? anos, Mas a 8, gente, 9 9 anos. Mas a gente não cresceu mais em virtude da pandemia. A pandemia parou tudo, né? Mas a gente deu a volta por cima, eu acho que a gente se saiu muito bem na pandemia. Pois é, Rose, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa Não, questão da pandemia. Essa questão da pandemia... Como é que vocês sobreviveram? Quando a gente teve o primeiro problema da pandemia, assim, que tudo parou 15 dias, né? Pois é. E só não paramos os condomínios, né? Os condomínios precisavam né? funcionar. Era essencial, né? Então as empresas todas pararam e elas chegaram, assim, a maioria, quase no total delas, né? Pediram pra gente assim, ó, já que não vão trabalhar 15 dias, a gente não vai pagar 15 dias. Bah. Então nós tínhamos que dar férias para todo mundo. E as pessoas não têm entendimento que daí você... É que tava todo mundo no desespero, É um né? efeito dominó, daí começa a quebrar todo mundo. Daí, agora nós temos que dar férias para todas essas pessoas durante esses 15 dias e ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Daí eu pensei assim... Tu já com 300 funcionários. Não, a gente é 200 e pouco. Daí eu pensei assim, meu Deus, agora nós quebramos. Mas a dona Rose, financeira da empresa, tinha dinheiro que eu nem sabia que existia. Que bom, né? Porque, na verdade, sim, a gente tem um acordo, né? Que no início a gente até bateu cabeça um bom tempo, assim, né? Porque ela é muito financeira, muito de não gastar, e eu sou comercial. Até ela entender que eu precisava gastar para arrecadar, foi difícil no início, né? Tipo, não, mas vai gastar? Não pode, não podemos gastar, a gente comprou a empresa agora. Não, mas nós precisamos gastar um pouco para ter o retorno. Então, assim, foi meio difícil no início. Mas, assim, graças a nós sermos, assim, adultos, na verdade, né? A gente acabou entendendo o papel de cada um dentro da empresa. Que a parte dela, financeira e administrativa, eu nunca vou questionar nada em relação a isso. E como é importante a pessoa cuidadosa, a pessoa preocupada em dar o passo. Porque você assim, é responsável por... Eu ficava olhando para ela assim, meu Deus, para que tanto papel? Para que tanto documento? Dela assim, precisa que tu vai ver que vai precisar muito. Meu Deus, mas é muita coisa, é muito documento, né? Porque o meu negócio era vender. Eu vendia o contrato, não, vamos lá. Vamos contratar pessoas, vamos vender. Só que eu não via o outro lado, que nós podíamos ter processos, que nós podíamos ter algum acidente de trabalho. Então, esses documentos eu fui aprender no decorrer do caminho. E aí tu tem que ter aquela caixa. Daí eu entendi assim, poxa, realmente ela tinha muita razão em cobrar todos esses papéis. E hoje eu entendo tudo que acontece dentro da empresa, porque a gente já passa por várias situações e vê que isso realmente é muito importante, isso eu não posso deixar de fazer, isso eu não posso deixar de falar, esse documento não pode deixar de assinar. E trabalhar junto tem um lado bom e ruim, né? Eu digo que eu trabalho com a minha companheira aqui né? Eu trabalho no escritório com a minha companheira de advocacia e às vezes tem divergências, né? E às vezes essa divergência chega em casa, né? Só eu não quero discutir o trabalho mas agora. É natural quando a família, na verdade, trabalha na mesma empresa, né? Mas na época da pandemia... foi uma época de desespero, né? Eu acho que todo mundo viveu isso, porque é uma coisa histórica. Era o desconhecido, né? Foi uma coisa totalmente desconhecida e que ninguém sabia lidar com isso, né? Inclusive a gente, né? E quando isso tudo começou a acontecer, foi começar a gravar, tu fica assim, puxa, a decisão agora é nossa, é minha e dele. O que eu decidi agora é o futuro da empresa. Então, tinha que ter o pé no chão, muita maturidade, deixar o sentimento de lado muitas vezes, porque eu ficava muito preocupada com a parte operacional, que estava trabalhando lá na ponta, junto com os funcionários. Ela chegava chorando em casa. Meu Deus, o que vai acontecer com todo mundo? Eu disse, calma. Porque calma, a minha preocupação eram eles, porque, imagina, a gente trabalhava com carro na estrada e eles com pessoas dentro do carro e na época você não sabia tinham medo da doença que também, era né? isso, como essa doença funcionava. Então foi uma época que serviu para muita coisa realmente, que eu levo até hoje e provou mais uma vez que quando você tem uma empresa, você tem que fazer as coisas com muito pé no chão. Não é brincadeira você ter uma empresa, nunca foi e muito menos hoje em dia. Você tem que ter muita responsabilidade.
porque afinal mais de 300 colaboradores dependem das nossas decisões. 300 famílias. Porque são 300 famílias e o que você decidir e o que você fizer reflete lá. E na pandemia isso ficou muito mais claro, porque ali você estava lidando com a vida das pessoas e a vida da empresa também, porque ali dependia se a tua empresa você conseguia levar ela depois adiante, se você ia conseguir passar por cima disso, por essa dificuldade, ou você poderia muito bem enterrar uma empresa de muitos anos, né? Nós não tínhamos, assim, como não tinha ônibus, era a nossa maior dificuldade de tudo. Porque após os 15 dias começou a retornar, né? De forma precária, mas todo mundo começou... Como a gente era essencial... Mas... Até para limpeza também, né? Porque aquela limpeza de passar o álcool, de cuidar, nós tínhamos, redobrou, né? Antes de funcionários chegarem, nós tínhamos que deixar tudo pronto para eles poderem entrar para trabalhar. E redobrou a necessidade, né? Ó, tem que higienizar tudo porque o vírus estava... Só que assim, daí não tinha ônibus. O que a gente fazia? A gente tinha, na época, a gente tinha uns 4 carros da empresa e uns 2 nossos, né? Todos eles rodavam. E a gente contratou Topics, porque eles não estavam levando alunos, porque não tinha aula presencial. Então, assim, o nosso gasto aumentou muito. Era absurdo, assim, era muito alto o gasto. Só que, assim, ao mesmo tempo que nós estávamos gastando, nós estávamos salvando também famílias das Topics, porque eles não tinham de onde tirar dinheiro, eles estavam trabalhando para nós, porque não tinha como levar os alunos para as escolas, né? Então, eu não sei como é que a gente conseguiu, amigos, né? Como é que se conseguiu conduzir isso? Foi praticamente um ano bem precário, né? Sim, foi muito trabalhoso. A gente começou, o mais grave começou em março ali, né? E quando chegou em agosto, a gente sentou e conversou e assim, dessa forma a gente não pode continuar. Então assim, se os ônibus não voltarem agora no próximo mês, a gente vai vender todos os carros da empresa e nós vamos comprar Kombi. Porque era o que a gente fazia, a gente levava e buscava funcionários. Era só o que a gente fazia. A gente não tinha tempo de fazer uma visita técnica, fazer um acompanhamento colaborador, se estava em qualidade. A venda era mais difícil também, né? Ninguém te recebia, né? Então, a gente vende todos os carros e compra um Kombi para levar os funcionários. Mas graças a Deus, daí, no mês seguinte, os ônibus começaram a voltar. A vida começou a voltar à normalidade. E, na verdade... foi um aprendizado e a gente saiu mais forte, né? Saímos. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui também a minha gratidão pela minha equipe. O pessoal do operacional e o pessoal do administrativo, eles pegaram junto com a gente o tempo inteiro. Eles não deixaram a gente na mão em nenhum momento. E não foi fácil. O pessoal saindo de casa 4 horas da madrugada para começar a pegar as pessoas, para conseguir chegar a tempo no posto de trabalho, à noite, às vezes 8 horas da noite até entregar o último funcionário, para daí ir lá ver a família. Isso não tem preço. Isso foi, eu acho que de tudo que aconteceu na pandemia, isso que me deixou mais grato, que realmente me deixou grato, na verdade. Porque você vê que se tem pessoas com quem você pode contar, mesmo com as dificuldades do dia a dia, mesmo as dificuldades que a gente estava enfrentando naquele momento, eles muito bem poderiam ter falado, não, eu não quero isso para mim, eu vou procurar um outro... Não, eles estavam ali junto com a gente e eles enfrentaram a pandemia ali junto com a gente. Então, isso não tem preço. É muita gratidão por isso. Mas é uma coisa que a gente faz hoje, que a gente continua fazendo, a Rosa até é mais criteriosa com horário, com essas coisas. Eu, comercial, nunca é muito criterioso com horário para... né, começa a tal hora, termina a tal hora, porque a gente... pode começar mais tarde e pode ir até mais tarde, né? Mas assim, na pandemia também, a gente estava lá, começava às 4 da manhã, a gente estava às 4 da manhã, porque a gente estava buscando gente para trabalhar. A gente não estava no escritório, mas eu já estava levando gente para trabalhar, como todo mundo, porque o que mais interessava para a gente era funcionar. Os funcionários não eram dele, então assim, a gente se sentia mais feliz por eles estarem fazendo aquilo para a gente, porque eles não eram dono, mas eles estavam fazendo. Então assim, realmente foi uma hora que a equipe foi a superação total, né? Total, né? Nós tivemos daí funcionários que ficaram doentes, mas graças a Deus nenhum deles teve algum problema mais grave na época, assim, sabe? Mas foi um momento tenso da nossa vida, mas hoje a gente está preparado para muita coisa graças a isso.
Principalmente aqueles primeiros dias, eu lembro, os primeiros 15 dias, eu praticamente fiquei em casa em prisão domiciliar, porque eu sou broncoasmático, né? Nossa. Então havia aquele medo, né? Pô, mas se pegar... Eu tenho um amigo que infelizmente é um advogado, não está mais entre nós, ele profetizou antes, no início da pandemia, quando ainda estava na Europa, na China, ele disse, se eu pegar, porque eu tenho problema do coração, e se tu pegar também, porque tu tem bronquite. E ele infelizmente pegou, ficou 3 meses internado no hospital, faleceu. Tem uma questão, acho que é um pouco de família, que o irmão dele também faleceu com a Covid. Eu não peguei durante toda a pandemia, convivi com pessoas que pegaram, a minha mulher pegou, meus filhos pegaram, né? A minha sogra até brincou que vaso ruim não quebra. Fiz 3 exames, todos eles negativos. Depois de muito tempo, mais de 1 ano, uns 2 anos depois que começou, né, já indo para o 3º ano, depois que eu tomei as vacinas e tal, acabei pegando, mas daí não teve efeito nenhum, 0. Mas no início havia o medo, né? Tu fala de vaso ruim? E quando a pessoa pega Covid e HN1, que essa é danada também, né? Que HN1 é judia, tá? Cara. Agora, algumas pessoas tinham um organismo mais fraco. Eu perdi pessoas, amigos, conhecidos, que infelizmente, porque essa doença é meio de seleção de espécie, né? Cada 100 anos ela aparece esse tipo de doença, essas gripes que infelizmente levam alguns. Mas foi eu identifico como um cenário de guerra. Era, né? Era um cenário de guerra. Era o sentimento que a gente tinha, aquela sensação de pavor, nossa, era horrível. Sabe qual é a imagem que eu tenho e guardo ainda da pandemia? Não sei se vocês vão lembrar disso. Era no inverno italiano, aqueles caminhões do exército carregando corpos, sim, caixões. Sim. Aquela é uma imagem que você via aqui e disse, meu Deus. E era igual. Pois Era. Só que aí assim, falando em superação, né? O país também se superou, né? As prefeituras se organizaram, o atendimento, os hospitais, esse pessoal da saúde trabalhou de uma forma extraordinária, era uma coisa desconhecida, com risco direto, né? As pessoas tinham assim, criticavam, porque não poderia fazer aquilo. Gente, a gente não sabia o que fazer. Sim. Ninguém sabia. Tomava-se decisões em cima de informações que estavam chegando. Sim. Então assim, não, mas não poderia ter feito isso, não poderia ter feito... Gente, eu acho que Blumenau se saiu muito bem. Sim. Saiu muito bem. Na verdade, o atendimento nosso médico, país, eu acho que saiu bem, mas né? Blumenau, assim, em relação ao índice de mortalidade, foi menor com relação a outros municípios, porque se montou uma estrutura muito boa de atendimento, o SUS trabalhou muito. Eu entendo até as pessoas que precisavam trabalhar e que queriam que abrisse e tal, porque eles tinham que sustentar as empresas, sustentar os familiares. Então eu entendo toda aquela situação, mas ainda bem que as instituições funcionaram, a saúde funcionou, teve gente corajosa que conseguiu trabalhar, produzir, né, segurar as empresas, gente que colaborou. Eu acho que foi um aprendizado fora de série. Uma coisa que a gente também achou muito interessante assim, como a gente sabia que todo mundo estava no mesmo barco, quando se liberou para voltar a trabalhar, a gente foi de cliente em cliente para saber o que ele queria fazer. Se ele queria suspender o serviço, se ele queria reduzir, se ele queria ampliar. Então, assim, um por um a gente foi em cada um para saber qual era o problema dele, para saber o que a gente faria para ajudar ele e a gente continuar trabalhando com ele. E nesse processo todo, a gente perdeu um cliente. E ele retomou com a gente 2 anos depois. Então, assim, quando tu sente a dor do outro, sim, tu consegue ver mais claro, ver tipo... não adianta eu querer forçar ele um negócio que ele não vai conseguir. É que algumas empresas não resistiram, né? Não resistiram. Quem já estava... Aí entra a questão da administração da Rose, é que quem estava já, bambeando, quem já estava em dificuldade, foi muito mais difícil enfrentar, né? Quem tinha alguma reserva, quem estava mais organizado, teve fôlego para enfrentar e para superar. Que bate-papo bom aqui. Quando ela disse eu tenho esse dinheiro, nossa, que alegria! Mas até hoje, assim, na verdade, ela que cuida da toda a parte financeira, não sei valores, ela que sabe o que tem que ser armazenado, o que tem que ser guardado, o que tem que ser
reserva técnica ou reserva de segurança dela mesmo. Então, assim, a gente não se mexe tanto que ela não se mexe também na parte comercial comigo. Ela sabe que se eu estou vendendo com um preço diferenciado é porque eu tenho uma necessidade específica naquele cliente ou que eu quero trazer ele para o meu hall de clientes. Então, cada um faz a sua parte hoje. E aí se completam, né? De trabalho em casa, tá? Se completam, né? A gente não fala mais de trabalho em casa, tá proibido. Tá proibido. Eu acho que isso tá certo. Às vezes, assim, às vezes eu falo, não, eu não quero. Eu falo assim, tu tá vendo? Não, deixa pra segunda. Não, e no meu trabalho é muito comum a gente receber ligações fora do horário e tal. Aí, às vezes, ela chega assim, esse caso aqui, assim, eu não quero falar sobre isso hoje. Vamos ver isso segunda-feira. Assim, não será um cliente liga, tá precisando de ajuda. Uma urgência muito grande, acontece, né? Assim, chove muito, o cliente precisa de uma ajuda aqui, lá. Não, beleza. Até não é falar de trabalho, aí é uma do trabalho. Exato. Isso aconteceu comigo aqui no condomínio, se eu não me engano, dia 25, dia 26, eu tive que vir aqui. Choveu, o telhado teve um problema, entrou água, tem que ir lá, né? Tem que resolver. Aí se chamar a empresa, vocês vão ter que... A gente, até um cliente ligou para mim assim, 2 dias depois, né? Eu preciso que lavem as minhas garagens. Daí eu disse, poxa, mas é dezembro, cara, eu preciso que seja programado um pouco antes, programar as pessoas, né, eu tenho uma organização para fazer o serviço, para te passar o orçamento, para te aprovar e tal, né? Dele assim, não, mas eu quero ver e tal. De repente ele falou assim, mas é que encheu d'água a minha garagem. Aí já muda, né? Opa, tu tá falando outra coisa comigo agora. Já eu achei que era né? uma lavação normal de final de ano, se não, eu já tô indo resolver agora para ti. Então a gente montou uma equipe, foi lá resolver. Mas não te preocupa com isso. Diferente. Eu vou te cobrar o custo do custo disso. O cara ligou, é alguma emergência, tem alguém preso? Aí é diferente, aí você para tudo. Agora pode esperar para segunda, pode esperar para o ano que vem, espera, né? Exatamente. Então, mas os clientes realmente, antigamente a gente via que eles ligavam por qualquer motivo, fora de horário, né? Hoje realmente não acontece mais isso. Verdade, mudou muito isso, realmente. Isso aconteceu mais depois da pandemia, né? E é uma cultura que a gente tem que buscar se respeitar, né? Exato. Eu tenho que respeitar o meu final de semana e tentar respeitar o do outro também, né? É que assim, eu tenho, por exemplo, alguns síndicos que trabalham o dia todo fora do condomínio e não sabem nem o que está acontecendo no condomínio. É o meu zelador que sabe tudo o que acontece. Sim. Né? E às vezes ele chega lá às 7 horas da noite e vê lá que tem um problema, daí ele me liga. Marcos, desculpa, mas é o horário que eu tenho para nós tentar resolver isso que passou para mim agora. Tranquilo, não tem problema, a gente vai resolver. Vamos resolver o assunto. Mas assim, por quê? Porque é uma necessidade dele. Então, a gente entende a dificuldade de todo mundo. Todo mundo tem suas dificuldades, eu também tenho dificuldades. Só que a gente acaba administrando isso de forma diferente, cada um faz o seu jeito. Mas hoje, praticamente zero, né, de ligações fora de horário hoje pra gente. 28 anos de empresa, o que tem de perspectiva para o futuro? Qual é a ideia para os próximos 10, 20 anos? Opa, vamos crescer. A gente tem uma meta agora para 10 anos. Para 10 anos. A Especiais Serviços Terceirizados pensa em aumentar o quê? O dobro? Pelo menos, né? Aumentar o dobro e diversificar. Diversificar. E a gente tem também um desafio muito grande pela frente, não só nós, né? Mas, digamos, o Brasil, que é essa reforma tributária que a gente não sabe como vai ficar, está gerando uma insegurança muito grande, uma perspectiva também de como que isso vai ficar, como isso vai se comportar. É que tem muita desinformação nisso. Muito. Então, isso é uma coisa que está deixando a gente um pouco apreensivo também. A princípio, ela estava há mais de 20 anos sendo discutida, e a princípio é para ela simplificar. Agora, nem sempre a teoria se realiza na prática, mas vamos ver, né? Eu digo uma coisa, assim, a gente teve tantas coisas que mudaram no decorrer de todos esses anos que a gente tem a empresa, adequação da legislação, mudança da legislação, principalmente trabalhista, e aí você pensa, o e-social, nossa, como isso vai ser? Como que a gente vai lidar com isso? Tranquilo, é só uma questão de adaptação. Eu sei que essa reforma tributária vai impactar financeiramente, realmente, e muitas empresas, talvez, principalmente quem não está preparado financeiramente para isso, porque na verdade, você vai
ter ali aquele respiro do fluxo de caixa, você não vai ter mais. Você precisa ter um capital de giro, porque o governo já vai reter lá uma parte que você não entra mais no teu caixa, né? Teoricamente, lá no final não é para mudar, mas a princípio isso vai gerar um desconforto nas empresas financeiramente falando. Mas daqui a pouco todo mundo vai se acostumar e a gente vai entrando, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar conquistando o nosso espaço, mas deixa a gente realmente um pouco desconfortável, porque o incerto, ele não é legal, a gente fica desconfortável. O problema é a insegurança, né? Eu tenho que arrumar alguém bom sobre esse assunto para vir aqui trazer informação sobre isso. Isso é muito bom. O que na prática, na reforma tributária, vai provocar nas empresas, isso, como vamos se adaptar. É um pouco, isso não dá para generalizar também, né? Porque isso muda de setor para setor, de área para área, né? Uma área vai ser de uma forma, para outra vai ser é para ser mais simples para todo mundo? Sim, né? Mas nós temos a parte do serviço, nós temos a parte de produtos, então tudo isso vai ser tratado de uma forma diferente, na verdade vai ter alíquotas diferentes, né? O ideal é que todo mundo pagasse, mas pagasse menos, né? A partir do momento que você consiga controlar toda a movimentação, né, de todo mundo, que tem setores que não pagam. Sim. Hoje tem as empresas... Muito na nossa área. E as empresas hoje é mais difícil porque já vem, né? É mais difícil de escapar dos impostos, mas tem muitos setores que não pagam. Eu acho que agora com essa reforma tributária, pelo menos o que eu entendi até agora e o que eu li até agora, vai ser bem mais difícil. Então, ou você paga ou você não tem mais cliente. Mas daí, por exemplo, hoje tu tira uma nota, vende um produto ou vende um serviço, e se você não quiser pagar o imposto depois, você não paga, correto? Certo. Da forma que a gente está esperando agora, quando você tirar essa nota, o dinheiro já vai sair da venda. Então, tu não vai ter como sonegar esse valor. Vai já sair do valor do teu dinheiro. Alguns serviços que se compra, algumas empresas já retêm os valores de impostos, né? Na área de serviços, na nossa área já tem algumas retenções, né? Mas vai funcionar de uma forma diferente ainda. Mas que aumente a base de arrecadação e reduzam, para que todo mundo possa pagar, né? Reduzir seria importante, mas assim, para nós, assim, que trabalhamos, na verdade, minha mulher é uma das pessoas mais corretas que eu conheço nesse mundo. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem tudo em dia, os documentos tudo em dia, é que realmente o negócio é muito sério. Daí, quando a gente entra contra um concorrente que não paga as coisas corretamente, que não faz o que é devido por lei, acaba sendo um negócio... Uma concorrência desleal, né? E eu vi esses dias alguém na área de vocês aí, segurança e tal, empresa grande de nome que tem um débito gigantesco de impostos, dívidas trabalhistas e tal. Nós temos empresas hoje aqui em Blumenau que no momento que o síndico ou o cliente, né, cobra as negativas, se perde o contrato. Por quê? Não consegue uma negativa. Porque você tem que estar em dia com os débitos para ter uma negativa. E a gente fala às vezes, mas uma negativa eu consegui, mas às vezes ele não tem nada, ou às vezes ele tem uma positiva com efeito de negativa. Daí eu pergunto para o cliente, você sabe quanto ele deve no parcelado para estar positiva com efeito negativo? É o tal do devedor contumaz, né? Ele vai só negociando. E pode, de repente, sobrar para a empresa, né? Porque em última análise, é o responsável, né? Claro. Os contratantes, eles hoje já estão mais antenados nisso, exige essa saúde, tem um esclarecimento muito maior em relação a isso. Por isso que é importante o tempo de mercado, né? Exatamente. Essa credibilidade que vocês têm. Hoje a gente percebe, por exemplo, em questão de condomínios, as administradoras, elas trabalham muito em cima disso também. Elas esclarecem para os condomínios, para os síndicos. Às vezes tem síndicos que não são profissionais, então eles não têm muito conhecimento em relação a isso. E eu vejo que as administradoras, hoje em dia, elas fazem um trabalho muito bom em relação a isso também. E isso é importantíssimo, isso é questão de segurança, né? É segurança para o condomínio, para o síndico, é importantíssimo. Para toda a sociedade funcionar bem. Gente, para a gente encerrar, agradecer a participação de vocês aqui. Eu soube que vocês participam do Volkswagen, né? Sim. Que nós entrevistamos aqui o pessoal. Família, gente maravilhosa.
Como é que vocês participaram? Como é que foi essa... Então, no ano passado, a gente desfilou umas 2 vezes a convite de um amigo nosso, o Nino. E o Marcos, ele queria muito participar de um grupo. E o Nino, blumenauense, né? E o Nino sabia dessa vontade do Marcos participar de um grupo. E aí, quando surgiu essa oportunidade, ele nos convidou para participar e deu certo. E é um grupo maravilhoso, sensacional. É uma família mesmo. É muito legal participar. O Marcos mesmo... E ficou bonito muito, o carro, né? Muito sensacional. Lindo. E o que a gente nota muito, assim, em relação que a gente vê em outros grupos, a gente participou, né? Desfilou e tal. A minha filha ama fazer isso, né? A Maria Fernanda ama fazer isso. E a gente viu que ali não era só um carro ou um grupo. Era todo mundo empenhado para fazer o melhor, para mostrar o que é bonito, o que é o Cockers, né? Porque as pessoas... Eu não conhecia. Eu nunca tinha comido Cockers. Nunca tinha comido. Não. Daí a gente foi conhecer uma cultura antiga de Blumenau que a gente não conhecia. Tanto que quando a gente assistiu o primeiro vídeo da família da Carol, né? Que na verdade é uma história é um sonho deles, né? A nossa sempre Miss. Sempre Miss. Então, assim, a gente viu a história da família deles, de onde que veio, do fogão a lenha, de preparar, para não perder o queijo, que não era um preparar, era uma coisa... Da dificuldade, né? Então, assim, a gente viu da vontade daquilo ser mostrado, então a gente... A paixão que eles têm nos olhos, né? Sim, e é um sonho muito antigo deles, então é incrível, e eles fazem tudo com tanto carinho, até a preparação de cada desfile, eles fazem tudo com muito carinho. Tanto é que o Cockers, né, ele vai dentro de uma caixinha para oferecer para as pessoas no desfile. É tudo com muito capricho, com muito amor. Não é feito nada de qualquer jeito. Desde o traje, da vaquinha, tudo. O carinho que eles têm por tudo. Cada detalhezinho da roupa. É sensacional. Tudo. É isso que faz a essência de Blumenau. É isso que torna a nossa cidade diferente, né? Que cria essa cultura que aí afeta em todos os setores, né? Todos. Quando você se organiza para o lazer, que você cria uma cultura, porque não é o Código Penal que faz as pessoas andarem na linha. Né? Não. É o amigo, é você saber, eu não vou fazer, eu vou dar orgulho para minha família, não vou causar vergonha para os meus amigos, eu vou trabalhar, vou ser correto, vou ser honesto. Eu quero estar aqui nesse grupo que tem só pessoas boas e para estar aqui eu tenho que ser bom. Ontem né? a gente estava conversando ainda, estava falando com a mãe da Carol, que é uma pessoa maravilhosa também. A gente estava falando ainda dessa cultura que como Blumenau consegue cultivar isso, né? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E é por causa dessas pessoas que amam essa cultura com paixão. Assim, e é o que fez a gente adotar essa cidade, né? Eu amo essa cidade de todo o coração, né? E assim, o que eu mais acho interessante, e quando a pessoa chega de fora aqui, dela fala assim, meu Deus, isso aqui é muito limpo, né? Eu disse, por isso que tu não vai jogar nem papel no chão, né? É verdade. Mas, além da família Carol, nós temos também, né, falar também do Fernando. O Fernando é uma pessoa maravilhosa. O Fernando é filho do Ies E é o esposo da Carol, também, né? Assim, o Mantle também é uma figura diferenciada. A empolgação do Fernando, cara, nos desfiles, a energia dele... Não, eu vi o Mantle lá dirigindo, todo feliz, né? Pô, tá sendo uma vantagem. Tem rodízio pra dirigir. Ele não bebe, né? Ele não bebe, Daí nós brincamos, vamos fazer bafômetro. E todo desfile tem bafômetro, né? E é importante, né? É importante, né? Com certeza. São pessoas muito. ali, né? O risco de ter um acidente, né? Mas é dizer, essa preocupação a gente não tem no nosso grupo. O Mantle é tranquilo. Legal. Marcos, Rose, agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer divulgar a empresa de vocês, o trabalho de vocês, porque o objetivo do podcast é justamente divulgar a nossa cidade. Né, as coisas boas da nossa cidade, as boas ideias, os bons empreendimentos, mostrar, né? Nós queremos reproduzir o que tem de bom aqui. E foi uma oportunidade maravilhosa de conversar com vocês. Adorei o Marcos, né? Adorei conversar contigo também. A gente agradece muito esse carinho, a gente conhece o Grilo já faz muito tempo, a gente tem um carinho especial por ele também, né? E só uma última mensagem que eu quero deixar assim,
A gente tem muitas dificuldades na empresa, muitas mesmo, mas a gente faz tudo com muito carinho, com muita seriedade. Todos os clientes que a gente atende, todos os funcionários que a gente tem, o nosso patrimônio. E a gente faz realmente com muito carinho isso. Que legal. E a gente tem certeza que nunca alguém vai chegar ou falar que a gente tratou alguém mal, né? A gente tem um respeito por cada tipo de ser humano. Todo mundo tem dificuldade, mas eu acho que o ser humano é mais importante de tudo. Né? A gente tem que ter noção que a nossa passagem aqui tem que deixar coisas boas, né? E pode ser bem curta. Né? Marcos, obrigado. Um abraço. Obrigada.